8 horas, um minuto em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Estamos também no Face, aliás, já agradecendo aí todos que nos seguem, acompanham, participam, interagem ali, a gente vai registrar já tudo. Agradecer também a você que nos ouve pelo rádio, pelos podcasts do programa, enfim, e durante o dia vão acessando aí os links, tanto do YouTube quanto no Facebook, que ficam disponíveis de cada programa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. Hoje o programa recebendo a historiadora, diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar. Aloysio, eu vou abrir esse bloco, então, com aquela pergunta da Silvana, essa é infalível, né? Lá no grupo de WhatsApp, que é para você, Graziela, e o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu, e ela diz aqui o seguinte, deixa eu só voltar rapidamente aqui, ela quer saber de você como que é a cultura, como que está a cultura, né? Aliás, a pandemia foi bem complicada, né? Teve que passar um período do museu fechado, havia a necessidade, inclusive, da prefeitura, cogitou dispensar os RPAs, ficou um tempo sem pagar, foi um momento muito difícil, né? Bom, superado isso, ela diz aqui, diretora, na sua opinião, a cultura de Campos está sendo bem assistida no governo Vladimir Garotinho? Bom, eu sinto o Vladimir bem sensível à cultura, né? Pelo museu, o museu ficou muito tempo sem manutenção. Então, ele teve esse cuidado, né, e pensar na preservação agora do museu, depois de 10 anos, né, que não basta somente a gente inaugurar todo ano como nossa residência, e prédio histórico é mais ainda, né? Precisa de cuidados, infiltração, a gente passou 10 anos com infiltração no telhado, né? Somente agora que a gente conseguiu dar um jeito no telhado. Pintura, enfim... desculpinização, que é importantíssimo, porque ali não é laje, é assoalho de madeira. Então, tudo isso foi feito agora, recentemente. Então, eu acho ele bem sensível à causa, né, tanto do museu quanto de outros aparelhos culturais do município. Temos aí vários assuntos para falar nesse bloco. Como é que está a questão, como é que você está vendo, logicamente que não faz parte do museu, mas como é que você está vendo as questões que estão aí no top da pauta cultural do município, que são a questão da reforma do solar dos Aires, tem uma decisão judicial que obriga o município a fazer, a iniciar pelo menos, né? Ela não diz, não dá prazo, mas obriga, tem que iniciar. Sim. Dos Aires, e a questão que está pendente entre o ENF, a LERJ, Prefeitura de Campos, para a reforma do Solar dos Jesuítas, que é o prédio mais antigo de Campos, onde está o Arquivo Público Municipal. Sim. Os dois têm projetos do Sabra, e parece que há, em relação ao solar do colégio, que já tem a verba destinada, são 20 milhões da LERJ, e parece que há um dissenso entre a Prefeitura e o ENF, em etapa do projeto, tem também parece que a UENF, o Raul Palácio, queria fazer com licitação, e enfim, e se fizer licitação também não tenha tempo, esse dinheiro volte para a LERJ. Você está ciente Estou ciente. Como é que você está vendo esses dois casos? Bom, eu estou vendo uma situação muito difícil para o arquivo, que quem está sofrendo a situação é o arquivo, que está precisando, né, de uma reforma estrutural urgente. Né? Urgente. E o que mais me preocupa também é seu acervo. Então, quanto mais demora resolver essa situação, esse impasse entre prefeitura, o ENF, mais o arquivo carece de ajuda. Então, eu acho que a população, né, poderia
procurar, né, saber mais sobre isso, até ajudar realmente o arquivo, que o arquivo pudesse até fazer uma campanha para que esse dinheiro entre logo para a obra, porque é emergencial. É um prédio histórico que precisa desse cuidado. O arquivo fez 21 anos enquanto instituição, né, que cuida de documentos, é um trabalho belíssimo, e que a gente tem ali obras. Você trabalhou ali, né? Comecei ali com o Freitas. A gente tem obras importantes ali, acervo de jornais, a coleção do Monitor Campista, que a gente não pode perder. E quanto mais o tempo passa, né, mais esse acervo documental corre risco. Isso é que me preocupa bastante. E a questão do Solar dos Arizes? Ah, Solar dos Arizes, eu também tenho memória afetiva, né? De ir para São João da Barra, passar por ali. Eu lembro que, enquanto meu pai era vivo ainda, né, um dos trabalhos da faculdade era sobre o Solar dos Arizes. Ele me acompanhou ali, então eu tenho também essa memória ali do Solar dos Arizes. Bom, pensar na restauração também é urgente. Ele está clamando, né? Toda vez que a gente passa ali, o prédio pede socorro, né? Precisa dessa restauração, mas ao mesmo tempo que tem que fazer o projeto de restauração, já tem que pensar no uso do espaço, porque isso também demora. Não é assim, qual vai ser a função? A gente precisa dar um uso. Vai ser um museu do açúcar, tão cogitado, e cadê o acervo do açúcar? Só um acervo documental não dá para fazer um museu. Um museu precisa de objetos, né? Só documental, não. Ou vai fazer um museu, então, com alto investimento, como o Museu do Amanhã, interativo, porque a gente não tem acervos hoje na região. Sobre a produção açucareira, não. Vamos ser sinceros aqui. Né? Não temos acervo. Temos uma documentação, sim, no arquivo público, mas não temos acervo. Nossas usinas foram não temos objetos. Agora, me surpreende a usina que temos em Pureza, em São Fidélis. Lá sim pode ser cogitado o Museu do Açúcar. Até quando vieram me procurar para falar sobre essa usina de Pureza, o Renato Abreu, que está querendo instalar ali um museu do açúcar, um museu da usina e também um museu da música, eu achei até um pouco prepotente. Museu do açúcar, cadê o acervo? E quando eu estive lá, eu realmente vi que tem acervo. Eles têm desde a balança para enguiçar a cana, para entrar na usina e todo o processo de produção açucareira. A usina ainda funciona, sabe? Então, realmente, ali tem objetos para falar sobre a produção açucareira. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a gente rotula algo, né, dá nome a algo. O Solar dos Arizes vai ser um museu do açúcar. A gente precisa saber direitinho sobre acervos na região. Eu sei porque eu fiz essa matéria lá em 2008. Isso estava no projeto do governo de Rosinha, quando eu fui prefeito a primeira vez, transformar o Solar dos Arizes em museu do açúcar. Me lembro de ter entrevistado o Horácio de Campos Soares falando sobre isso. E o fato é que a situação financeira que Campos folga financeira, com o auge dos royalties do petróleo, foi no governo Arnaldo, depois no governo Mocaibe, do governo campista, do governo Mocaibe, e foi até 2014 com Rosinha. Depois caiu o preço do barril do petróleo. Nada foi feito. Mas estava bem detalhado, o projeto era bom, estava bem detalhado. Mas, Aloysio, tem uma questão também que eu acho importante, assim, dentro da museologia... E seria no Solar dos Arizes, estava previsto no projeto do governo de Rosinha, e nada foi feito. Sim, porque hoje não é mais o poder público que vai lá ditar o que vai ser. Todos os museus hoje são criados coletivamente, sabe? A gente deveria fazer uma consulta da população, porque um museu no qual a população não se reconhece nele, não sei se deve receber esse nome. Então, deveria ter uma consulta entre a comunidade realmente, o que a comunidade quer naquele espaço, o que ela deseja. É um museu do açúcar? É um museu sobre o quê? Né? Tratar o que assunto ali. Né? Então, a gente tem um tema muito interessante. Ali também vamos falar que é a residência do Alberto Lamego, da família, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, até, quiçá, também tentar resgatar o acervo que está na USP do Alberto Lamego, né? E também a gente tem uma história aí de ficção, que é a história da Escravizaura, mas que tem essa pegada turística, né?
tem essa pegada turística. A gente sabe que ela não existiu, né? Algumas pessoas não gostam né, dessa versão, que ela não existiu, as pessoas acreditam que ela existiu, mas a gente não tem nenhuma comprovação que a escravizaura existiu. Mas tem esse apelo turístico aí também da gente abordar a história do Bernardo Guimarães ali, sabe? Porque do escritor mineiro. Mas é bem interessante que quando você lê o primeiro capítulo do livro, ele descreve com tanta precisão a residência, que como se ele tivesse passado realmente por aqui, né? É uma história de ficção, mas ele detalha muito bem a arquitetura do prédio. Né? E Campos era o ponte da época, nesse período do século XIX, então é como as novelas. Ele foi lá e utilizou o Solar dos Arizes como a história dele de ficção. Então tem essa pegada aí turística, tem a questão do Alberto Lamego, mas hoje, quando a gente fala de gestão cultural, a gente não faz sozinho. Né? Tem que ser coletivamente. Um museu, um plano museológico precisa ser consultado. A população precisa estar inserida e reconhecida nesse espaço. Precisa fazer uma consulta, não é mais o poder público determinar, vou fazer um museu do Alberto Lamego, não é mais. A gente precisa consultar a população. Você está falando dessa coisa da aproveitar a ficção como ponto turístico. Se você for a Verona, você tem a casa de Romeu e Julieta. Eles não existiram, sério. Estou falando sério. Se você for a Baker Street número 1, em Londres, tem a casa do Sherlock Holmes. Ele nunca existiu. Tem a casa dele lá. Você tem em La Mancha o local onde Dom Quixote foi ordenado cavaleiro. Ele nunca existiu. Quer dizer, existiram na ficção. Mas estou falando de Inglaterra, Espanha, né? Eles usam essa coisa da escravizaura como... Agora, a decisão... A ficção vira realidade, né? A ficção ganha uma força tal que ela vira realidade. Mas a decisão judicial... Você fala, lógico, tem que ter uma conversa que implica toda a comunidade. De ocupação do espaço. Mas ela determina ao poder público municipal que começa a restaurar. Restaurar, é obrigado a restaurar. Mas de ocupação, para a gente pensar no uso desse espaço, já precisa também ser agora. Porque isso leva tempo também. Até porque isso intervém na restauração. Vai restaurar o oratório que tem lá? Alguma coisa que vai ser exposta tem a ver com a questão do oratório? Entendeu? Então, tudo isso precisa ser discutido junto com o plano de restauração. Vamos falar mudar um pouco de assunto, falar sobre a reabertura do Teatro de Bolso. Como é que você viu, você está falando da sensibilidade do governo Vladimir. O Teatro de Bolso vinha fechado no governo Rosinha, outra das falhas do governo Rosinha, ficou fechado uma reforma que não acontecia. Foi ocupado no movimento Ocupa TB pelos artistas. Foi reaberto no governo Rafael Diniz, né, na gestão de Cristina Lima, na Fundação Cultural, e Fernando Rossi no teatro. E agora foi reaberto de novo na gestão Vladimir, né, com reformas que precisavam ser feitas. Na gestão de Auxiliadora, tendo à frente a pessoa que vem do teatro, a Euzinha da Hora. E também o nome dela agora? Cristina? Não, professora do IFE, de teatro. Kátia Macabu. Kátia Macabu, perdão. Perdão, Kátia, pelo lápis. Como é que você vê esses dois momentos? Qual a importância que você acha que tem essa reabertura hoje? Bom, eu estava lá, presenciei a reabertura. Acho que foi um momento muito significativo, sabe, para a classe artística. E eu acredito que o espaço agora vai dar, né, vai ser uma oportunidade para aqueles artistas que, principalmente o teatro, tentando lidar com a situação de teatro online, virtual, que é algo muito complexo, né, vão ter a oportunidade agora de se apresentarem, né, aqueles que estavam com anseio e com vontade de... Então, foi muito significativa essa reabertura. Eu vejo ali também a felicidade de Neuzinha da Hora, que é a coordenadora do teatro. Eu vi essa felicidade nela, em abrir esse espaço finalmente para os artistas locais. E já estão pensando, né, ela, a Kátia, em editais de ocupação do teatro,
como eu disse, eu realmente acho o governo sensível à causa. Ele tem feito bastante pela cultura, não só no museu no qual eu estou aqui falando, mas eu também percebo que no Teatro de Bolso, o arquivo que a gente comentou, tem a questão do Solar dos Airizes. E foi muito interessante. Eu tive lá na reabertura, ele falou também de memórias dele afetivas naquele espaço também, né? Dele, dos pais dele. Tem que lembrar que os garotinhos começaram no teatro, né? Uhum. O primeiro... Começa a ver que está ficando velho mesmo, né? O primeiro ato político da transição de garotinho da política estudantil para a política partidária foi ocupar, porque estava fechado o Teatro de Bolso no governo Zezé, é o famoso pé na porta. Isso. Ele fez o que depois os artistas fizeram no governo Mazinho. Uhum. Né? E aí a transição da política estudantil para a política partidária, né? Do garotinho. Mas eles vêm do teatro, todo o grupo. Garotinho, Rosinha, o grupo inicial, Fernando Leite, Sérgio Mendes, Ricardo André, todo ele vem do teatro. Eu queria ler aqui umas comentários. Você quer ler, Nogueira? Você... Posso. Vinícius Barcelos aqui, estava falando aqui no Teatro Funcionário da Barra. Entra no comentário aí travo demais. Vinícius Barcelos, Funcionário da Barra. Fico extremamente feliz ao ver como a história do município que nasci é preservado com tanto carinho e respeito. Ao contrário do município onde moro, São João da Barra, que tem uma história lindíssima. Não tem arquivo público, não tem museu histórico que preserva sua história. Lamentável. Ainda tem moradores que afirmam que São João da Barra foi emancipado de Campos. Tem aqui Edmundo, que te citou aqui. Parabéns, Grazi, pelo 10 anos do museu, do trabalho que você lá desenvolve. Renato Carvalho de Oliveira, bom dia a todos. Eu acho, né, que Campos merece um espaço para contar e mostrar a história da energia elétrica. Campos foi a primeira cidade da América Latina a ter, né? Dizem que se desse errado explodisse. Mas estamos, tá, com exposição na Câmara sobre isso, tá? Só acabar de ler o comentário dele. Energia elétrica da cana-de-açúcar, das cerâmicas, mostrando os equipamentos de última geração para a época usados nessas indústrias. Como também poderia ter um passeio pelo canal Campos Macaé, contando a história de escoamento e produção da região. Perdão, fala agora. Que você... Não, a gente está com uma exposição sobre a luz elétrica lá na Câmara Municipal. A gente abriu dia 24, que foi o dia da inauguração, em 1883. De lá para cá faz 139 anos. E o interessante é frisar que Campos foi a primeira cidade a receber luz elétrica nas suas ruas. Tá? Porque luz elétrica já havia em outros lugares, mas nas ruas públicas foi a primeira cidade. Né? E aí a gente falou sobre isso na Câmara Municipal, dia 24. Temos lá exposto a capa do monitor campista falando da inauguração, tá? Temos documentos ali, o grande incentivador foi o presidente da época, o Francisco Portela, que faz um discurso tentando convencer, né, que o investimento na luz elétrica ia ser bem melhor e mais econômico, iria evitar acidentes que ocorriam com os escravos, acendendo os postos com querosene na época. Então, é uma exposição que fala sobre essa trajetória da luz elétrica. A pesquisa é do Genilson, que é o presidente do Instituto Histórico, com minha curadoria. Isso está lá na Câmara Municipal e vai até o final do mês que vem. Vocês conhecem, desculpa, Luiz, interromper, você já ia fazer outra pergunta? Não, tem mais comentários aqui. Vocês conhecem a usina que gerava energia para Campos, a primeira usina a óleo, onde é? Na Ilha do Cunha. Engraçado, né? Ali onde é hoje a estação de captação e tratamento também de água da Águas do Paraíba. E a Águas do Paraíba, fantasticamente, está mantendo aquilo. Não funciona. Eles querem fazer um museu também. Se você tiver oportunidade, quem tiver oportunidade, não sei se está aberto a visitação. Mas se puder, a Luísa, até a Folha fazer uma matéria lá, que aí mostra com imagens, né? A Plena TV, enfim. Está muito bonito, está muito lindo. Eles mantêm aquilo bem, bem conservado mesmo. Quer dizer, é aquilo que a Luísa falou, essa estrutura que Campos tem de potencial para explorar, pelo amor de Deus.
Tem hora que eu comento, se entregar isso na mão do moleque nordestino, daquelezinho que vai te contando aquelas historinhas ali no centro de Pernambuco, ele explora isso até... Enfim, mas nós temos aqui grandes pensadores, assim como você, que lutam pela... Mas uma coisa que você falou que verdade, Campos não tem, por exemplo, guia. Não tem. Qualquer centro de Petrópolis, não só no Nordeste, você vai a Petrópolis, você vai sim. Minas. Os caras ali que já ficam, você quer viagem guiada? Aqui no sul do estado, lá na Costa Verde, eu vou dizer que a gente tem os Paraty. últimos dos moicanos, né? Que é Everaldo Reis, tá? Que faz esse trabalho de guia turístico. Ele é guia turístico realmente na cidade. É admirável, louvável o trabalho dele. Esses dias eu passei pela praça, nesse horário, assim, cedinho, ele estava lá recebendo um grupo. Falou, Grazi, ainda vou levar lá no cemitério do Caju, que é um museu a céu aberto. E ele faz esse trabalho, mas é ele, sabe? Temos né? É ele. Qualquer um dos lugares que a gente falou aqui, você tem dezenas. Paraty tem. Enfim, só ler aqui o comentário do Edivar Júnior. Bom dia, parabéns, Graziela. Edivar Júnior, presidente da CDL Campos, arquiteto urbanista, né? Parabéns, Graziela. Dentro do assunto, a lenda nós já temos, conhecida internacionalmente. Está falando da escravizaura, né? Foi interessante. Edivar, a gente visitou o mosteiro de São Bento, até para a questão do tombamento mesmo. E aí a gente estava com o Dom Mauro, né? Não me lembro agora, Edivar. E aí a gente falou justamente sobre esse assunto que você falou, Aloysio, que outros locais têm essa abordagem, tem uma história. E aí estava na época o diretor do INEPAC, que a gente estava conversando sobre o escritório, e ele veio para ver a questão do tombamento. Ele falou, gente, cria uma história para ser turística. E Edivar falou, já tem. Já tem uma história turística que é a questão da escravizaura, né? E foi muito interessante essa visita nossa. Edivar também é um apaixonado pelo Solar dos Aris. Um abraço, Edivar, grande incentivador e apoiador do museu. Essa fachada do museu foi pintada, foi graças a Edivar, tá? Que realizou uma campanha com as lojas para arrecadar tinta. A Edivar tem esse lado. É arquiteto urbanista, né? Dom Mauro, isso, Dom Mauro. Isso. Vou repetir, vou colocar aqui agora. Estou falando de grandes centros, estou falando de Londres, estou falando de Verona, estou falando de Espanha. 3 personagens que não existiram, que você tem, como está narrado nas obras que os criaram, está narrado naquele local. Quer dizer, a Baker Street, quem for a Londres vai na Baker Street número 1. Está lá a casa do cara. Verona tem a casa de Julieta, onde uma das atrações, que é uma estátua de Julieta de bronze, é você botar o mão no seio da Julieta, para ter sorte no amor. É tanta mão que põe ali que um seio é bem mais escuro que o outro, que é o suor da mão, né? No seio da estátua. No caso, para quem é solteiro, né? Casado vai dar problema. Não, sorte no amor. Tá. Você conquistar o amor, é sorte no amor. Para reforçar o casamento também seria bom. Não. E você teve lá? Tive. E segurando? Rapaz, acho que não. Porque você está querendo ir? Não, é uma boa dica de turismo, não tenha dúvida. Eu gosto. Não, estou falando sério. Não tenha dúvida, a gente está brincando assim, mas, poxa... Atrações turísticas. Rapaz, tem... A parte da ficção. Sim. Em Paris, que tem aquela ponte do cadeado lá, que o pessoal... Que está relacionado a amor também, não tem? Acho que tem em todo lugar. Mas é o que eu estou te falando, que não tem nada a ver. O potencial nosso e a estrutura que nós temos está pronta. Claro que quase caindo, boa parte dela. A gente não fala muito, Luiz, assim, mas fala também. Solar da Baronesa é outro patrimônio fantástico. Sobre a questão das usinas, se você me permite, o museu aí, que pode ser pesquisado, acho também muito interessante, que se vier da população, aí aquela história, né? É 100% de chance de dar certo. Se é a população que gosta, enfim. Isso aí, envolver a população. Eu acho que o comprometimento, quando envolve a população, diminui a responsabilidade dividida. Você quer ver, conversando com o Tito Inojosa, você sabia que ele tem 2 locomotivas ali em Outeiro? Toda usina de Campos,
tinha uma locomotiva na casa do usineiro. Toda ela. Paraíso, Outeiro, Cambaíba, toda ela tinha. Essas eu não sei se tem ainda. A dele ele me garantiu. Eu falei, rapaz, eu sou... a forma de escoar mais rápido a Eu já produção. fui a Tiradentes umas 5 vezes que eu já não aguento mais. Só para andar de Maria Fumaça. E falou, rapaz, Até São João del Rei. até São João del Rei, volta e se deixar eu fico para lá para cá. E o meu sonho era apitar a bicha ali, né? E o cara deu as costas, eu apitei. Falou, rapaz, eu vou perder meu emprego. Eu falei, então nós vamos... Não teve ferrorama da criança, não? Não tive, não. Mas eu consegui. Agora, ele falou que tem 2 lá em Outeiro. Quer dizer, acho que assim, você falar sobre essa pesquisa desse material, aí chama os especialistas. Isso aí, a gente tem que fazer um levantamento. Deve procurar ter muita esse coisa acervo. boa. Deve ter muita coisa boa. É engraçado que quando eu comecei a pesquisar sobre o museu, né, quando o Carlos Freitas, que cabe também eu falar aqui, me convidou, projeto de museu, porque esse projeto é dele, de implementação do museu em Campos, aí Grazi, procura aí o que poderia ter de acervo para o museu, e eu fui ficando muito decepcionada, que eu fui encontrando notícias de jornais com leilões de peças históricas para situações beneficentes da cidade. Por exemplo, leilão do chafariz, do lustre do Liceu para o Asilo do Carmo, para a construção do Asilo do Carmo. Então, a gente perdeu muita coisa nossa, né? Foi leiloada, foi vendida, foi enviada para outros lugares que a gente precisa apurar. E isso foi ao longo da história, né? Ao longo da história. A demolição da Igreja Mãe dos Homens ali na praça, pessoas têm acervos históricos dentro de casa. A gente tem colecionadores. Demolição do Trianon. O Trianon, as estátuas do Trianon estão no jardim de um particular, né? Então, a gente precisa realmente fazer uma campanha para que esse acervo venha para estar ou no museu ou em algum lugar que realmente fale e que a população tenha conhecimento sobre esse acervo, que esteja exposto para o grande público e não para um particular, né? A gente tem várias situações na cidade, a gente tem fotos de campos que são aí, ó, na internet vinculadas, mas que pertenciam ao acervo do Museu Histórico que se perdeu. E quando se perdeu? Que período foi esse, né? Quem possui essa coleção, né? E daqui a pouco a gente encontra... Se é que está preservado, né? Se é que está preservado. Então, são várias situações que a gente precisa estudar, precisa estar em cima. Eu também estou conversando com o pessoal da Santa Casa de Misericórdia, que tem um acervo... riquíssimo, tem quadros ali interessantes, eles têm a cadeirinha de arruar liteira, né, que os escravos carregavam seus senhores, os provedores, tem a roda dos expostos, que também são chamados de enjeitados. Então, tudo isso... Recolher os órfãos, né? E está guardado lá, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém tem acesso. Por que não está no museu? Então, a gente está começando a conversar sobre esse processo também. A gente já teve com esse acervo no museu na época do provedor Benedito Marques. A gente teve que devolver, porque o processo de afastamento dele, a questão do Ministério Público, e a gente já estava ali em um processo de convencimento desse acervo estar no museu, e de repente surgiu essa questão, aí a gente devolveu o acervo. A gente está voltando a conversar agora com o novo provedor, Manuel Conrais. E é isso, como os quadros do Superbom foram descobertos, a gente tem que estar sempre caçadores de relíquia, né? Indiana Jones. Quer dizer, só para lembrar, está falando que no Museu do Açúcar, é uma coisa que no ciclo econômico do Brasil é até interessante, porque os engenhos viraram usinas, ou seja, eles se mecanizaram no meados do século XIX, né? Década de 60, século XIX em diante. O que é interessante é que a Revolução Industrial em Campos se deu antes da brasileira, que a brasileira se dá na segunda metade do século XX. A de Campos veio antes, e essa história não é preservada, né? É quase 100 anos antes. Sim. Né? Mas agora, para finalizar, até porque você tem um dia cheio, você falou aí da nota, então, de 0 a 10, nota para a política cultural do governo Vladimir, e por quê? 8. Acho que 8, por essa sensibilidade acerca do patrimônio. Nesse momento, você percebe que a atuação dele, tanto na preservação do arquivo, a reabertura do teatro de bolso, manutenção
do Museu Histórico de Campos, né, cuidados que ele possui com o Trianon. Então, perceba essa grande sensibilidade do governo. E que nota, só para curiosidade, que nota você daria para os 4 anos da política cultural do governo Rafael? Eu daria 7,5. Daria 7,5. Houve grande preocupação com o Teatro Trianon, com o Teatro de Bolso, sim, reconheço isso. Mas os prédios históricos, né, que continua a situação do Olavo Cardoso, que a gente fica falando do Solar dos Arizes, que está em alta, está todo mundo falando sobre isso, mas a situação do Olavo Cardoso me entristece muito e me preocupa bastante. Né? O Olavo Cardoso passou por essa situação muito difícil, que foi até o roubo nessa transição de governo. Né? O roubo ocorreu na transição de governo e o que sobrou está lá no Museu Histórico de Campos, que é muito pouco comparado ao que foi levado. Né? E quem levou sabia o que estava levando. Sabe? Levou prataria, os lustres, e fez questão de quebrar o que sobrou, sabe? O último comentário que eu vou fazer aqui é Mário Filho, do Breve Campos. A coroa da Nossa Senhora Mãe dos Homens sumiu da entrada da nova igreja na Rua Voluntários da Pátria. Está registrando que é esse patrimônio que vai se perdendo, né? Mário, a gente está à procura dessa coroa e até hoje nenhum provedor me deu notícia. Nem seu Benedito sabia dizer sobre a coroa, e nem o Manuel Conrais, ele disse que já não está mais listado no acervo. O que foi feito dessa coroa é interessante, porque a Igreja Mãe dos Homens era uma igreja coroada por Portugal, né, de estilo colonial. E essa coroa acabou se perdendo pela cidade. Ninguém ainda tem notícia, a Santa Casa não desconhece. Agora, os sinos estão ali na atual Igreja Mãe dos Homens, do ladinho da Santa Casa, que agora menor porte, né, a igreja. Continuou a tradição da igreja. Os sinos estão ali. Tem a imagem também de Santa Isabel, que é a protetora dos expostos, está na entrada do social da Santa Casa. Ali onde é o estacionamento do Palácio da Cultura, ali está bem preservada a imagem. É uma imagem também muito antiga, de quando Campos era vila, né, de madeira. Aí vem a ideia do Aloysio, que é legal, bacana, de fazer como os grandes países fazem, de expor ali uma imagem réplica. Isso aí. É preservar... Para preservar a original. Você sabe que a Nossa Senhora Aparecida original, ela foi quebrada por um cidadão em 187 pedaços. A original, a verdadeira, é toda colada. Então hoje tem aquele quadro ali, a prova de bala e tal, mas eles viram ela e retiram e colocam só a original só mesmo 12 de outubro. Depois ela fica... E no Brasil tem uma coisa incrível. Acho que resume muito o Brasil. Acho que todo mundo lembra aqui da Taça Júlio Zimmer, né? A primeira Copa do Mundo, desde a primeira Copa do Mundo de 30, ela foi confeccionada e foi determinada. O país foi pela primeira vez, 3 vezes campeão, leva ela definitivamente. O Brasil é tricampeão em 70, primeiro país, e leva. Ela foi roubada, até filme sobre isso já foi feito. A réplica estava no cofre, a original estava no vidro. E foi derretida, cara. No Brasil é o contrário. Guardaram a réplica no cofre e a original... Olha que eu encontrei uma situação parecida com essa na Santa Casa. E quando eu cheguei lá na Santa Casa para pesquisar, o Freitas tinha me indicado antes de inaugurar o museu. Fui lá trabalhar na Santa Casa, como historiadora, nessa época de São Benedito Marques. E a dona Neide, que passou por 5 provedores, olha que provedor dura tempo. 18 anos, César Caldas, 16 anos, São Benedito, 18. Dona Neide, calma aí, eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Aí ela me mostrou o armário, né, que ela tirava xerox dos livros de ata da Santa Casa e ela fazia a paleografia, que é a transcrição do documento histórico. E ela fazia a paleografia muito bem, por sinal, tudo datilografado. E eu falei, dona Neide, legal, e ela registrava em cartório, tudo autenticado. Cadê o original, dona Neide? Mas para que o original? Não, cadê os livros originais? E aí estava lá no almoxerifado, os originais, enquanto a xerox e a paleografia dela guardavam no armário dentro da sala da provedoria. E os livros originais históricos
guardados no almoxarifado. Como a Júlia Zimmer. E virou, foi derretido. Exatamente. Mas enfim. Bom, Então, só nota 8 para o primeiro ano e meio do governo Vladimir e nota 7,5 para os 4 anos do governo Rafael, é isso? Isso. Você acha que essa nota de Vladimir se mantém ou aumenta ou diminui até o final? Olha, se ele continuasse nesse pouco tempo aí, cuidando dos aparelhos culturais como ele está, talvez aumente. Né? Realmente, nesse pouco tempo, também cabe destacar que a Auxiliadora também é uma gestora muito incisiva, sabe? A Auxiliadora, ela é insistente, ela não para quieta. Ela está sempre ali. Proativa. Muito proativa. Ela está sempre ali cutucando e eu estou sempre falando com ela, Auxiliadora, todo mundo está falando do Zarias e o Olavo Cardoso. Não, o Olavo Cardoso está na lista. O Zarias é por conta da decisão judicial, né? É uma novidade. Né? Sim. Mas se não fizer nada, pode risco de probidade administrativa. O prefeito, né? Sim, mas a gente não pode esquecer que tem outro museu. Não, querido, eu falo... Não, tem o da Baronesa que Nogueira citou, tem do Asilo do Carmo, tem vários. Eu estou querendo dizer que assim, a novidade dos Zarias, decisão judicial. Decisão judicial você não discute, você cumpre, entendeu? Sim. Então, será que tem que fazer? Como é que vai ser feito, né? A diferença dos Zarias por demais, eu acho que é isso. Né? Sim. Não, é pela importância, mas assim, tem uma decisão judicial. Tem que fazer, ponto. Acabou. Tem que correr quanto tempo. Não dá para fazer como o Bolsonaro. Vou escolher a decisão judicial que eu vou cumprir. Você tem que cumprir, pô. Senão, enfim. Grazi. Sim. Desejar a você aí toda a sorte, força, né, sobretudo, né, tem que ter e também aquela sorte de quem busca encontrar caminhos, busca caminhos para encontrar soluções aí para nossa cultura. Acho que também você tem uma ideia muito interessante, que é essa coisa do compartilhamento, e aí pegar pessoas como o Edivar Chagas, o Siqueira, que está aqui com a gente, Edmundo Siqueira, o Aloysio, pessoas que são o Genilson, pessoas que estão aí comprometidas com a cultura de Campos, não é envolvidas, estão comprometidas. E fazer falar nomes assim, enumerar, muito difícil, que a gente esquece, né? Aí, depois, poxa, não falou da Rafaela, não falou do Freitas, não, eu acho que vale para todos que estão. Sensibilizar essas pessoas, que eu acho que é uma etapa muito difícil, mas tem que começar, por exemplo, as estátuas que você falou da igreja, né? Da igreja, do Trianon, que estão num jardim particular. Sensibilizar essa pessoa é difícil, mas não é impossível. Mas e aí vem a questão, a pessoa não quer nem vender, porque não é questão de dinheiro, é questão de ser propriedade dele. Falou, o seu nome vai ficar marcado na vida de Campos também para sempre, tanto quanto a importância das estátuas. Aí é aquela coisa, né, de sensibilizar e de conversar, ir por caminhos ali que muitas vezes amigos e familiares consigam fazer, mas o que eu posso te desejar é sorte e, claro, evidente, nos colocar aqui à sua disposição sempre para você, para o museu, para a cultura de Campos. Obrigado pela entrevista, parabéns pelos 10 anos. Obrigada por estar aqui falando do museu, do qual eu gosto muito. O museu me forjou, digamos assim, né? São 10 anos do museu e também eu me vejo ali muito enquanto profissional, né? Então, por isso que conforme eu cheguei aqui e falei, é um dia também um pouco emotivo para mim, porque o museu tem muito significado para mim, para a minha vida, e estar aqui falando sobre o museu é de grande importância, principalmente no dia de hoje. E esse trabalho, Cláudia, a gente já realiza, somos poucos na cidade, mas a gente tem um trabalho conjunto, sim. Agora o museu também vai ter a Associação dos Amigos, que posteriormente a gente vai dar posse aos membros, para criar também uma forma do museu se autossustentar. No início da pandemia, eu conversei muito isso com a Aloysio, né? É claro que a prioridade era a saúde naquele momento. A prioridade era a saúde, né? Mas eu estava preocupada em manter o museu.
manter o museu. Então, a gente tem que criar outras fontes, né, para a gente não ficar só na dependência do poder público, né? Então, a gente tentar essa sustentabilidade através de uma associação, que a gente tenha um CNPJ, que a gente consiga também concorrer a editais que está ocorrendo aí pelo governo do Estado. Então, a gente está nessa luta aí de tentar fortalecer o máximo possível o museu, para daqui a alguns anos ele ser autossustentável, né? Aloysio. Agradecer a Graziella, desejar toda a sorte aí, esses 10 anos do museu. Você vai ter o dia cheio hoje. Espero que ao final dele você já falou que você não dormiu de ansiedade de ontem para hoje. Que ao final do dia você durma satisfeita, com a recepção que o museu vai ter da comunidade e com a sensação boa do dever cumprido, né? Isso aí, obrigada. E vocês estão convidados para dar uma passadinha lá. Agora vai começar as ações das 10 da manhã até as 10 da noite, hein? Não tem desculpa quanto ao horário. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui no particular também, falando que já está se preparando para a festa do museu. Tomara que sejam bem-vindos. Seja sucesso. Bom, obrigado mais uma vez. Bom, deixa eu fazer um intervalo aqui, 2 minutos, Aloysio, só para retocar a maquiagem rápido e a gente voltar para fazer os comentários aqui de hoje do jornal Folha da Manhã. Será que tem bandeira branca lá na Câmara de Campos? Ele tá pegando o cabo da bandeira para sentar no Lembra que a torcida quando ia com o bambu? Rapaz, uma vez o Caio Martins no jogo Flamengo e Santos, o camarada pegou o cabo da bandeira e sentou no cara do outro. Pô, rapaz, aquilo era terrível. Acho que agora bambu, é proibido. É bambu, né? Acho que agora acho que é proibido ainda. Como diria o ex-PGR, né? Fugiu o nome dele agora, que disse que entrou armado no tiro em Gilmar. Como é que é o nome dele? Antes do Aras? Não lembro também, falhou aqui. Como é que é? Enquanto tiver bambu tem flecha. Enquanto tiver bambu tem flecha, exatamente. Bom, então a coisa está nesse nível? Vamos saber. Daqui a pouco, próximo bloco, a gente volta dentro de instantes com os comentários de hoje, a política, a economia, a cultura, que nós já falamos aqui, em destaque ainda no Folha no Ar. O oferecimento é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, lançando agora a Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas.